Agora vamos abrir o nosso software Word. Temos aqui, no Windows, temos aqui. Vamos. Ao abrir, bem, abrir dois, mas não preciso dois. Ao abrirmos, temos a possibilidade de escolher a folha em branca, mas poderíamos escolher outras que já estão semi-preenchidas, mas queremos a branca. Sim. E depois da abertura, nós temos aqui, do modo geral, podemos ver que o Word é constituído por quatro secções de um modo geral. Na horizontal, nós temos o cabeçalho com fundo azul. Por baixo do cabeçalho, nós temos esta secção, e finalmente temos a secção que possibilita-nos escrever o nosso documento. E finalmente temos o rodapé. No rodapé temos a possibilidade de ver a quantidade de páginas e em que páginas nós, na verdade estamos. Neste momento, o nosso cursor está na página 1 e o total número de páginas que nós temos aqui também é 1. Ah, Em relação aqui neste cursorzinho, temos a língua que é, neste momento, este software, este que eu abri, está a utilizar. Neste caso, está a utilizar o inglês britânico. Do lado direito inferior, nós temos a possibilidade de fazer o zoom. Podemos diminuir ou aumentar, mas vamos deixar ela a 100%. Em relação ao cabeçalho, nós podemos ver, o cabeçalho vai funcionar como a grande categoria, as grandes secções. Ah, Na primeira secção, nós temos a secção associada a ficheiro, que possibilita-nos manusear o ficheiro. Ficheiro é o documento, sim, é o, é o documento que nós vamos ter possibilidade de criar, guardar, modificar para um outro formato. E nessa secção de ficheiro, se nós formos, temos a possibilidade de criar novo ficheiro ou novo documento de Word, ou abrir um novo documento, podemos guardar ou podemos guardar de uma forma específica. Se formos aqui, eu vou guardar aqui sim, nesse navegador possibilita-nos guardar o nosso documento numa pasta específica. Nesse caso, eu preferi guardar aqui. E podemos guardar ela no formato PDF, por exemplo. Já vamos ver como é que ela funciona. Além disso, se o nosso computador estiver ligado à impressora, temos a possibilidade de imprimir diretamente também. Na secção principal, que é Home, nós temos a possibilidade temos as diferentes ferramentas que podemos utilizar. Já vamos ver diretamente. Ah, Além de Home, temos Inserir, que possibilita-nos inserir tabelas, figuras, ícones, alguns símbolos matemáticos. Por exemplo, notação matemática ou notação científica. Essa secção é muito importante para você que estuda, sobretudo, engenharia e por aí. Ah, Aqui temos a secção do design, que é mais ou menos template. Ah, Temos aqui essa secção é layout, em português seria a estrutura, possibilita-nos definir as margens, a orientação do texto da nossa folha pode ser na horizontal, por exemplo, se diminuir, podemos pôr ela na vertical ou na horizontal. Podemos diminuir o tamanho do nosso documento. Geralmente, os documentos, do modo geral, apresentam no formato A4, que são a folha de papel cavalinho que nós, do modo geral, utilizamos ou recebemos as cartas, as, as notificações a nível, quer, quer a nível judicial e por aí. Sim, aqui temos essa possibilidade. Temos a possibilidade de criar bloco do texto e por aí. Também temos essa secção interessante que é as referências. Possibilita-nos introduzir, por exemplo, índice, atualizar o nosso índice e assim por diante. Já vamos ver com mais detalhe todas essas secções. E na minha opinião, na minha perspectiva, pelo menos de acordo com a minha experiência na utilização deste software, eu consideraria que as secções, as grandes categorias, muito, ou
pelo menos que eu tenho utilizado com muita frequência, são essas 5. É aqui o file, que é o ficheiro, home, inserir, layout, que é a estrutura, ou referências. Algumas aqui eu, por acaso, nunca utilizei. Outras utilizei com muito pouca frequência. Vou aqui, vou pôr ela na vertical. E de um modo geral, cada uma dessas secções é que cada uma dessas secções, dependendo de ferramenta que a gente precisa para alterar a informação no nosso documento, nós precisamos dirigir a nossa a uma secção específica. Imaginemos, se eu quiser introduzir uma tabela, eu devo dirigir a inserir, vem aqui para a tabela, quero uma tabela com 3 colunas e seis linhas. E a partir daqui eu posso escrever a informação, introduzir a informação que eu, que eu quero. E posso depois formatar, alterar, pô-la no formato que eu quiser, no estilo que eu quiser, dependendo da minha necessidade. Bem, vou apagar. Aqui é simplesmente ilustrativo. A estrutura, dentro da estrutura, temos a possibilidade de ver os diferentes elementos que existem dentro da estrutura. O mesmo é válido para referências, mailing e por aí. E se nós repararmos, ah, dentro de nessa subsecção ou dentro de ferramentas, elas estão agrupadas por secção. E essa secção é dividida por essas linhas verticais. Nesse caso, temos essa linha vertical, temos outra aqui, temos outra aqui. O que é que isso significa? Isso significa que todos esses elementos estão associados, ou, é, é, vamos dizer, imaginemos que aqui estamos a falar da cozinha, enquanto aqui vamos falar da sala. Imagina que isso é uma casa. Aqui estaríamos a falar da cozinha, enquanto aqui seria casa de banho. ah, ou seja, dependendo do nosso interesse, do problema que estamos a resolver, cada uma dessa secção seria importante. Aqui possibilita-nos manusear as fontes, aqui possibilita-nos manusear os parágrafos, nessa secção possibilita-nos manusear o estilo do nosso documento, a estrutura, basicamente. Aqui eu consideraria é preciso criar um vídeo específico para aqui, para vermos como é que podemos configurar e resolver pôr o nosso documento com uma personalidade, com uma identidade, uma estrutura muito concisa, muito precisa, desde o princípio até o fim. Bem, eu acho que não vale a pena continuar a falar de cada uma. De um modo geral, eu expliquei como é que é a estrutura do Word. Word ela é constituída por essas 4 estruturas. Na cabeçalho, e temos por baixo de cabeçalho, temos essa secção que são secção onde encontramos ferramentas associadas a cada categoria. Categoria Home, inserir, estrutura, referências e por aí. E aqui é nosso ambiente de trabalho. Ou seja, eh, sim, bem, e vamos terminar por aqui e já continuamos no outro vídeo a falar especificamente do homem.